virtualmente. Primeiro, boa tarde a todos. Estamos começando aqui o evento de lançamento da 7ª edição do programa Scholars in Medical Innovation. Gostaria de agradecer primeiro o apoio do Hospital Sírio-Libanês, que desde 2020, né, patrocina essa atividade. Também queria agradecer aqui o Jaleco, né, que a gente tem uma parceria, a ArtMed também, né? E já passar alguns avisos aqui para vocês, né, que estão nos assistindo. Por favor, enviem as suas perguntas pelo chat, tá? Quem quiser certificado, a gente vai colocar também forms para vocês preencherem o nome e o e-mail, tá? Para a gente enviar o certificado. A gente vai disponibilizar também um cupom de desconto, tanto para atividade presencial, né, do programa Scholars Medical Innovation, que vai começar no dia 25 de outubro, que serão 8 semanas, e também um cupom aqui para o evento, quem quiser assistir virtualmente também, quem quiser participar virtualmente, tá? Terminando aqui a propaganda, já estou vendo aqui alguns nomes conhecidos, né? Por enquanto, estamos com 57 participantes, tinham 750 na lista. Vamos ver quantos que vão aparecer aqui hoje para poder interagir, para poder conversar com todos. Então, vamos lá, vamos começar, pessoal. Eu gostaria primeiro de apresentar aqui os nossos participantes. Eu vou começar pelo Fábio Lário, ele é gerente médico de informática clínica do Hospital Sírio-Libanês, também já é um participante, um colaborador aqui do programa. Então, boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho aqui a parte da inteligência artificial, a experiência, comentar, né? A gente tem tido esse lançamento e o hype atualmente aí com os grandes modelos de linguagem e tudo. Então vai ser um prazer conversar com vocês aqui, aprender, interagir, discutir com todos aqui o uso disso na saúde, né? Com tanta necessidade aí que a gente tem. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Fábio. Também apresentar aqui o Rodrigo Junqueira, ele é cofundador do Jaleco e gerente executivo de negócios da ArtMed, que agora é Grupo A, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Espero contribuir aí, trazer um pouquinho da minha visão, tanto de médico, mas também de empreendedor e alguém que atua aí na área de educação. Obrigado também, Rodrigo. Vamos lá. E também aqui, né, temos o Daniel Ferraz, que é Head de Inteligência Artificial da Redditor. Seja bem-vindo, Daniel. Aqui, agora foi. Oi, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui também. Obrigado aí à comissão, o Thiago, pelo convite. Eu estou mais aqui para aprender aqui com vocês do que passar alguma coisa, mas é sempre bom essa troca de figurinhas aqui, né? Sempre a gente aprende e vamos que vamos aqui. Obrigado, Daniel. Na verdade, eu acho que a gente que vai aprender muito com você, viu? Eu estou achando que vai ser ao contrário. Inclusive, eu já queria começar a te fazer uma pergunta, Daniel. Porque, de fato, a gente ouve muito falar em inteligência artificial, por vezes é rede neural, é machine learning, né? Tem vários nomes para inteligência artificial, mas, de fato, se você puder explicar para a gente, Daniel, quais são essas diferentes inteligências? O que é rede neural? O que é esse machine learning, né? Qual que seria a diferença entre elas, Daniel? Para a gente poder aplicar na saúde, né, no caso. Eu tinha que ia fazer a ordem aí das apresentações, ia me deixar tudo. Aqui é fogo. Não, mas enfim, vamos lá. Como você falou, está muita hype aqui agora, né? Tem até essa coisa assim, muito oba-oba, inteligência artificial. Se você pegar mesmo aí, eu estava até vendo isso aqui na Redditor, né? A quantidade
startups, iniciativas, tem inteligência artificial, tem machine learning, tem não sei o quê. Você vai olhar a fundo ali, você tem muitas coisas questionáveis, né? Mas, assim, uma coisa bem simples, inteligência artificial nada mais é do que matemática, né? Você olha aí, são modelos matemáticos que a gente, desde 1950, o pessoal já começou a usar esses modelos e a gente foi aprimorando esses modelos de acordo com a quantidade de variáveis que você coloca dentro desses modelos, né? E é isso que a inteligência artificial trouxe de novidade, tudo isso porque a gente, como humano, não consegue avaliar, a grosso modo, vamos supor ali, 2.000 variáveis e fazer esses modelos preditivos, isso que a máquina consegue fazer. Nada mais simples, a gente falando aqui parece ser super simples, né? Mas, assim, a inteligência artificial, a grosso modo, é isso. São modelos matemáticos. Eu sempre falo, você quer aprender alguma coisa hoje, você tem que ter coisa básica de matemática e inglês, né? Se você não souber isso, médico aí, alguma coisa, é médico e tal, mas volta lá atrás, aprender estatística, assim, eu tenho uma certa até um arrependimento, a gente chegava ali no doutorado, estatística, tá, pô, você pagava o estatístico para fazer a sua tese, alguma coisa assim, que hoje, pô, se eu tivesse lá atrás, eu acho que eu teria dedicado mais tempo, mas assim, aí voltando aqui às tuas perguntas, inteligência artificial nada mais é do que modelos matemáticos, quando a gente consegue colocar esse aprendizado e a gente foi evoluindo, né? Que é o machine learning, onde você, a grosso modo, tem um número de variáveis que maior do que a gente consegue avaliar, assim, a gente como ser humano. E o deep learning ainda é mais variável ainda com esses modelos, redes neurais, tudo isso aí que vocês têm visto ainda mais com esses large language models, tudo isso, e agora com como é o nome do outro que eu estava lendo essa semana, esqueci o nome, que é o Foundation Models, está na moda agora aí também, que junta o Large Language Models, linguagem natural com imagem, com tudo, muito dado, onde você coloca muita informação ali de bilhões de dados para você conseguir você dá um input, que é uma pergunta, e você dá um output, que é um resultado, né? E esse resultado você vê ali onde você aplica, e aí, para mim, a grande dificuldade desses modelos é o que você fazer com ele, como você mensurar o impacto desses modelos no mundo real, né? Vamos passar aí para o pessoal, ver se eles complementam alguma coisa aqui, passar a bola aí para eles. Até a gente vai falar um pouquinho de GPT-4, né, o chat GPT, um pouquinho mais até conceitualmente, né? Mas deixa eu perguntar então, passar a bola aqui para o Fábio. Fábio, como é que você vê então a aplicação dessas ferramentas então no ambiente hospitalar, né? Como que isso pode ajudar o Sírio-Libanês, por exemplo? Onde é que você enxerga a usabilidade disso dentro de um hospital? Eu vejo com grande entusiasmo, Thiago, a inteligência artificial, né? Lógico, a gente tem, como o Daniel bem comentou, isso, é estatística, e a gente costuma ver, como ele falou aqui, os resultados das empresas, das startups que estão trabalhando com isso, mas é aquela coisa, eles têm, muitas vezes a gente vê expectativa, né? Assim, então, um ponto importante é a gente lembrar que precisa ter gente dedicada, olhando, ter um caso de uso muito bem detalhado. Mas na saúde, a gente sabe que, como eu gosto de falar, que a grama é alta, né? Então, assim, qualquer pedacinho que você cortar ali ajuda muito todo mundo, né? Então, tem muitos casos de uso em saúde. A gente sabe, historicamente, o que era ali os modelos mais clássicos, né, que pareciam ter melhor resultado, a gente começou aí a aplicar fortemente a inteligência artificial em imagem, né? Imagens médicas, tal. A gente tem os pixels, aquilo é fixo, é um dado que é bem estruturado no sistema e é um conjunto enorme de informações que está ali, que nossos olhos levam anos para aprender a interpretar, né? Aquelas informações. Então, esse, por exemplo, é um caso de uso clássico que já temos vários aí em saúde, detecção de vários tipos de câncer. Então, começando bem pelo clássico. Então, onde a gente tem, e aí vindo desse clássico, pensando onde a gente tem um conjunto de dados muito grande, como o Daniel bem colocou, que já ultrapassou a nossa capacidade
de cognição, de juntar esses dados. A gente não tem capacidade para juntar todos aqueles. Então, a gente reconhece alguns padrões, mas a máquina consegue reconhecer padrões que a gente nem sonha, né? Dentro daqueles dados ali. Então, partindo disso, tem mais uma série de casos de uso assim, muito interessantes em medicina, né? A gente, dentro da instituição, a gente tem estudado e trabalhado, inclusive, em parcerias aí com empresas, né? Startups, por exemplo, para a gente usar o que é uma forma do processamento de linguagem, que é transformar a linguagem falada em escrita, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Eu estava assistindo aí um podcast que eu acho bem interessante, que é do New England, que é o AI Grand Rounds, né? Que eles discutem a inteligência artificial. E uma das reportagens eles citaram, eu achei interessantíssimo, fala que, diferente de todas as outras indústrias, né? Na indústria de saúde, quando você aplica a tecnologia assim, em larga escala, né, que esse é um modelo muito americano, mas lá o que aconteceu? Cada vez que eles aplicavam tecnologia na saúde, precisava contratar mais gente para inserir dado no sistema, né? Porque, então, a inserção do dado no sistema, como é um dado muito granular, é uma dificuldade muito real que a gente tem. Então, podendo transformar fala em linguagem escrita, por exemplo, é um caso de uso espetacular. Então, a gente tem alguma experiência nesse sentido, a gente está trabalhando com uma startup que chama Sofia, e ela já consegue transformar, o primeiro caso foi isso, as anamneses aí de enfermagem, que a gente utiliza a voz e o enfermeiro hoje consegue, falando os sinais ali, ela já reconhece e preenche nos campos certos ali os sinais, tudo, e coloca isso para dentro do registro eletrônico, né? Então, esse é um caso que, com isso, economizou ali 40% do tempo do profissional, né? Com todo o burnout, falta de profissional de saúde que a gente está vivendo, né, no mundo, com a questão da Covid, etc., você vê tudo que a gente puder ajudar, né, é muito rico. O que mais? Análise dessa quantidade de dados enorme, né? Então, identificar automaticamente padrões, apresentar esses padrões de uma forma que a nossa mente possa captar e tomar decisão com esse padrão, também é um caso de uso bastante interessante, né? E a gente também tem estudado aí os modelos de linguagem, né, em escala, esses Large Language Models, justamente para minerar dados dentro do prontuário eletrônico. A gente tem um prontuário eletrônico que tem muito texto livre, né? Então, identificar conceitos em saúde sempre foi difícil, porque você tem que identificar exatamente o significado daquilo. Por exemplo, se a gente for falar de pressão alta, o paciente tem hipertensão arterial sistêmica. A gente pode estar falando de algo que é daquele paciente, a gente pode estar falando de uma história familiar, a gente pode estar falando de algo que aconteceu naquele instante ou de uma coisa que aconteceu lá atrás. Então, identificar o significado exato e o contexto desse significado em saúde, né, é difícil para a gente poder trabalhar esse dado com exatidão quando o texto está em estrutura livre. Então, a gente também tem aqui projetos, tanto de pesquisa quanto projetos projetos de desenvolvimento de produtos também, onde a expectativa é que a gente consiga minerar dados específicos de diagnósticos, etc., e apresentar para o profissional de saúde, ou seja, de forma que isso seja inserido de forma mais fácil dentro do registro eletrônico, quando é muito difícil de inserir, ou na forma de um sistema de apoio à decisão, que é um outro caso de uso muito interessante, né? A gente tem um conceito novo de sistema de apoio à decisão dinâmico, né? Onde a inteligência artificial ela pode ser utilizada para que o próprio sistema aprenda e vá se adaptando e apresentando a informação e as opções de forma diferente conforme aquele aprendizado para o profissional de saúde. Mas, como também muito bem colocado pelo Daniel, a gente tem quais são as principais dificuldades hoje, né? Então, como é tudo muito novo, é regulação. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, tá aí, a gente precisa aprender a usar, mas precisa aprender a usar com sabedoria, né? Sabendo respeitar a segurança de informação, privacidade de dados, né? Garantir que esses dados dentro desses sistemas não sejam
exteriorizados, né? Colocaram para você não compartilhe inadvertidamente dados do paciente. E uma outra coisa que é bastante difícil, porque grande parte desses modelos, como partem de muitos dados, eles chegam num resultado que no final pode chegar para a gente como profissional de saúde sendo uma caixa preta, né? Então, às vezes é até muito boa a sugestão ali do sistema, o dado que você conseguiu, mas você tem que ter confiança para você endossar aquilo e tomar sua decisão em saúde com segurança, né? Porque no final das contas, quem vai responder por aquela decisão, até que a gente consiga regular isso de forma adequada, é o profissional de saúde, né? Então, acho que é isso. Eu espero ter contribuído. Não, excelente, Fabio. Eu até queria deixar aqui uma sugestão de leitura, se o Felipe, a Rafa puder colocar, que é a Revolução da Inteligência Artificial na Medicina, né? É um livro que tem o prefácio do Bill Gates e do criador, né, e do dono do ChatGPT. E fala muito sobre isso, Fábio, que você comentou, né? O GPT-4 é a atualização, né, do ChatGPT, e o ChatGPT foi lançado em 2022, né? E o GPT-4 em março agora. E é interessante que essa máquina, né, que você falou, ela está em constante aprendizado e cada vez melhor. E eles fizeram especificamente para a saúde também, porque tem neurolinguista, tem psicólogo, nessa linguagem natural, digamos, até que ele se comunica, e inclusive as questões éticas, né, que quando você pergunta, a máquina responde, inclusive até de regulamentação, né, é muito interessante, porque hoje, de fato, não existe, né, uma regulamentação para isso. Provavelmente nos próximos anos ela vai chegar forte, mas agora ainda não. E o que eu queria, antes de abrir agora a palavra para o Rodrigo, que o Bill Gates falou, olha, isso daqui é uma revolução, e igual ao computador pessoal também foi uma revolução. Então, talvez a gente esteja no começo de alguma coisa muito, muito grande, né, que vai acontecer, e para a saúde, as sociedades, né, tive num congresso recente agora, que já chegou, né? Então, para a medicina do esporte, para a cirurgia, o pessoal já começou a discutir nessas conferências médicas também, né? Mas antes da gente voltar um pouco para esse assunto, deixa eu perguntar então aqui para o Rodrigo. Rodrigo, a gente tem um público até que grande aqui de estudantes da graduação de medicina também. Então, qual que é a sua experiência, que caso que você tem da aplicação da inteligência artificial para a educação médica ou da saúde, Rodrigo? Bom, Thiago, aproveitando até o gancho do que você colocou sobre esse comentário do Bill Gates, me lembrou um vídeo que eu assisti, inclusive essa semana, bem recente, em que ele estava sendo entrevistado pelo, por um grande um talk show nos Estados Unidos, acho que o David Letterman, e no final da década de 80. E eles estavam falando sobre a internet, né? Você falou do uso do computador pessoal. Acho que aqui, fazendo uma analogia, a gente está vivendo mais ou menos aquele fim da década de 80 ali, que era o equivalente para a internet. E na entrevista é muito engraçado que ele meio que sacaneia, assim, ele dá uma... Ah, poxa, vi que vão transmitir o jogo de futebol americano pela internet. Pô, vocês nunca ouviram falar de televisão, de rádio, sabe? Menosprezando. E acho que é muito o momento que a gente vivia, que a gente está começando a transitar agora para algo mais palpável, porque até então a inteligência artificial já existia, já está aí há muito tempo, mas era muito menos palpável, né? Com a chegada do ChatGPT, eu acho que é a grande virada, é como se a internet ali, com a chegada do Google, aí sim o pessoal falou, pô, não, realmente a internet aqui tem alguma coisa. Agora a gente está começando a viver essa transição. E aí eu acho que isso, fazendo essa analogia, mostra o quanto que a gente está no começo dessa revolução, né? Se a gente tivesse, na época era criança e tal, mas se eu tivesse a oportunidade de lá atrás, no comecinho dessa era da internet, ter tido esse estalo de deixa eu me adiantar aqui, deixa eu mergulhar de cabeça, entender desse mundo, putz, quem fez isso foram os primeiros
empreendedores do .com ali, né, no começo da década de 2000, são hoje em dia os empreendedores que montaram as primeiras iniciativas ali, e eu acho que a gente está nesse time, então, para os estudantes de medicina, e aqui falando especificamente para a área da saúde, que vai ser muito impactada, é o momento de vocês acenderem esse alerta e começarem a aprofundar nisso. Então, acho que o primeiro desafio aqui, quando a gente fala de educação e inteligência artificial, não vou nem entrar logo de cara no uso da inteligência artificial aplicada na educação. Eu acho que o primeiro desafio é como que eu coloco a inteligência artificial realmente no currículo do estudante de medicina, sabe? E a gente ali no Jaleco, né, através da nossa plataforma ali de reforço universitário, desde que a gente lançou, a gente sempre teve essa veia de ter ali cursos extracurriculares e agora não vai ser diferente. A gente em breve vai estar lançando aí um curso exclusivo para o uso de IA para explicar para esse aluno, né? Obviamente uma coisa bem superficial ali, básica, para começar a adentrar nesse mundo, né? Que eu acho que o primeiro desafio aqui que a gente está levantando essa bandeira é isso. Acho que vocês aqui também estão, né? A gente está na linha de frente ali trazendo esse assunto para o público, não só para o estudante de medicina, mas também para outros estudantes da área da saúde e também médicos e outros profissionais. Superado esse desafio, que eu acho que agora tem sido nosso foco, a gente vai aí realmente para a aplicação de ferramentas de IA e soluções de IA na educação. O que eu vejo aqui já acontecendo, né? Que já é realidade. Acho que diversos players da área de educação já estão com seus tutores, né? Cada um leva um nome ali, seja um tutor, um assessor virtual, enfim, um chatbot ali, que dá um apoio para essas plataformas. Então, a gente tem lá um dos mais famosos aí é o Camigo, né? Camigo, que é ali da Khan Academy, foram um dos primeiros a lançar. A gente tem um chat também, um assistente, um tutor da Duolingo, que também é de idioma, que também eles estão fazendo um trabalho bem legal. Aqui no Brasil eu vi o pessoal da Alura lançou recentemente a Luri, que também é um assistente virtual. Todos esses utilizando o quê? Um modelo de linguagem, né, um LLM, no estilo GPT, ou tem diversos outros ali de outros players, mas em geral usa um LLM, faz o que? O fine tuning. O que é o fine tuning? Ele faz ajustes ali, treinamentos com conteúdos específicos da plataforma deles, né? Então, é como se a gente pegasse ali, a gente ainda não está desenvolvendo nesse nível, mas é como se eu pegasse todo o conteúdo do Jaleco e além do que o ChatGPT já tem treinado, né, na base deles, eu treinasse especificamente para o meu conteúdo. Isso é o que a gente chama de fazer o fine tuning ali dessas ferramentas. E aí, esses tutores acabam estando ali a qualquer momento para a pessoa tirar uma dúvida. Ela está assistindo um vídeo lá sobre bioquímica e ela tem uma dúvida, ela vai lá, pergunta ali, é como se fosse um professor e ele já dá uma resposta ou dá uma orientação. Ou ainda, olha, assiste esse vídeo aqui que ele pode te explicar melhor. E aí ela vai lá e ajuda a auxiliar. Então, acho que essa primeira frente de tutoria é muito forte, já está bem avançada, e eu acho que só tem aqui a avançar. Acho que tem um segundo braço da área de IA, que é a questão da personalização da forma que você gosta de estudar, da forma que você gosta de aprender. O que eu quero dizer com isso? Até então, tem gente que se dá melhor com um determinado formato de conteúdo, né? A gente vê isso, cada um tem uma preferência, eu prefiro ler, eu prefiro ver vídeo, eu prefiro áudio, e eu acho que agora com a chegada dessas ferramentas, o que a gente tem conseguido fazer por mais que o meu conteúdo core seja num formato, eu consigo abrir um leque aqui, olha, eu tenho aqui o artigo, né? A gente tem programas de atualização continuada, por exemplo, na Artmed, em que o core é o artigo. Mas o que a gente tem feito agora internamente aqui? Todo artigo automaticamente vem com um vídeo. A gente está fazendo um teste, né, uma prova de conceito para ver se funciona, mas a ideia é pegar esse artigo, transformar em áudio, transformar em vídeo, né, utilizando ferramentas dessas. E quem gosta do áudio, quem gosta do vídeo, vai optar por esse tipo de conteúdo. Então, acho que isso traz uma personalização e facilita, no fim das contas, o aprendizado, né?
Então, a terceira frente aí, acho que é bem desafiadora na área de educação, tá? E acho que tem diversas outras ferramentas ali que estão surgindo a cada momento, a cada semana tem uma coisa nova. A última, por exemplo, que eu vi que me chamou muito a atenção, a gente está estudando a fundo, é um player no estilo Vimeo, YouTube, mas que já vem com funcionalidades de inteligência artificial acoplado, em que você sobe, faz o upload do seu vídeo, do vídeo da sua aula, e o próprio player, ele já te dá várias funcionalidades, ó, um resumo, ou então uma busca que você consegue jogar o tema e ele te dá a minutagem exata que ele está falando daquele assunto. Então tem muita coisa aí rolando de funcionalidade nova que com certeza vai vir para revolucionar essa parte de educação, tá? Então acho que, enfim, é um pouco das coisas que a gente já vem fazendo aqui, diversificar formato, facilitar o aprendizado, a tutoria é super relevante. E no fim das contas, o que a gente está entendendo ainda é o que entrega mais valor, né? No final das contas, também não adianta eu dizer que tem IA aqui na minha plataforma se eu não vou estar entregando valor para o meu usuário final. Então, no fim das contas, é, é como se, trazendo um pouquinho do jargão da clínica soberana, né? No fim das contas, aqui a entrega de valor para o usuário é soberana. Se eu notar, por isso que a gente está fazendo testes e provas de conceito, se eu notar que não agregou valor aquele conteúdo gerado por IA no formato de vídeo, ok, vamos para uma próxima, vamos tentar um outro formato, né? Acho que isso é muito importante também para a gente não cair no hype de que tudo que tem IA agora é maravilhoso. Não, vai ter coisa que realmente o usuário vai olhar e falar, ok, eu não preciso disso. Acho que aqui a gente vai ver isso na hora que chegar no hype e o pessoal parar de usar determinadas ferramentas, né? O próprio chat GPT já começou a acontecer um pouco disso, acho que longe de mim de falar que ele está hypado, que ele é uma ferramenta hypada, eu mesmo uso todo dia, tá? Mas acho que sim, teve um certo hype de, vou fazer tudo na minha vida com o ChatGPT. Não, agora o pessoal está vendo que não é bem assim, mas é uma ferramenta que já entrou na realidade do pessoal, né? E para determinadas tarefas que a gente vai aprendendo e que eu acho que os estudantes de medicina têm que começar a olhar para isso também, você tem que usar essa ferramenta não só para otimizar ali sua parte educacional, mas principalmente eu acho que tem um ganho muito grande aqui dessas ferramentas, que é ganho de produtividade. Seja para o médico atendendo, seja para o estudante ali na hora de se preparar para uma prova, mas sem dúvida que produtividade, para mim, é a chave aqui que realmente a gente vai impactar bastante com essas ferramentas, tá? Excelente, Rodrigo. Pegando o seu gancho, ó, já estava feito, hein? Mas o seu gancho foi fantástico. Vamos lançar um pool aqui de quem que já usou o chat GPT, né? Ou alguma outra informação, alguma outra ferramenta aqui de inteligência artificial. A gente está falando tanto, né, de usar no dia a dia, então é bacana até ver se o pessoal de fato, né, a gente conversa muito sobre isso, sabe, né, que é a próxima revolução, mas vamos ver quanto de fato isso é o dia a dia das pessoas, né? Então, vamos lá. 33 pessoas já responderam. Por enquanto, sim, 62%, não 40%, 39%. Vamos lá. Tá todo mundo participando aqui, hein? A tecnologia está funcionando, né? Por enquanto, ela não derrubou a gente aqui. E também não entrou nenhum hacker por enquanto, viu, Daniel? Então, os hackers estão afastados aqui de nós. Muito bem, olha, apesar de ser essa tecnologia, né, tão preponderante, proeminente, digamos, 63% responderam que já usou algum tipo de inteligência artificial e 37% não. Então, ainda não é, né, pelo menos daqui do pessoal que está participando, né, da nossa reunião, alguma coisa que está na rotina, né, Rodrigo, do dia a dia, mas cada vez mais, né? E agora eu já queria puxar, vou encerrar o pool aqui,
Eu já queria também puxar compartilhar os resultados. Eu acho que vocês estão vendo aqui, né, também agora os resultados, mas eu queria puxar também uma conversa aqui com o Daniel, que tivemos inclusive uma pergunta do chat deixa eu ver aqui que vai bem nessa linha, ó, do Luiz, né? Que ele pergunta como a inteligência artificial pode ser utilizada em operadoras ou sistemas de saúde, pensando aí numa vertical, né? A própria Redditor. Mas, além dessa pergunta, Daniel, eu queria já colocar uma outra questão. Nesse livro se fala, inclusive, sobre uma consciência da máquina, né? Que para a gente isso é uma coisa muito maluca, né? Se a gente não se habituar, como é que uma inteligência consegue te responder, né, numa linguagem natural e aquilo que ela responde para você, ainda por cima tem lógica, né? Então isso é dito que é como se fosse, digamos, um papagaio que consegue te responder, que às vezes é muito parecido com o que a gente tem numa conversa do dia a dia, né? Só que com milhares de inputs, né? Com muito conhecimento que às vezes a gente individualmente não conseguiria até ter acesso a tanta informação e tanto conhecimento. Então, na verdade, são duas perguntas, Daniel. Como é que você entende essa consciência, né? O pessoal chama de ciência também, e como que você usa essa tecnologia dentro de uma vertical, dentro de uma operadora, né, um sistema de saúde? Bom, deixa eu voltar no tempo aqui um pouquinho. Apesar de eu estar na Redditor, fiquei 2 anos e meio trabalhando eu fui numa empresa chamada DeepMind, que é lá em Londres. Depois foi adquirida pelo Google, né? O Google Health comprou isso e eu participei lá, que a gente fez justamente isso, foi desenvolver modelos, sou oftalmologista, né, de formação, e aí esses padrões de fundo de olho e tal, vamos desenvolver modelos porque o sistema de saúde britânico, a oftalmologia se tornou a especialidade com maior número de atendimentos. E aí não tinha médico suficiente para atender tanta demanda. O que é que fizeram? Vamos criar modelos e a gente vai conseguir direcionar se você tem que ir em 7 dias para o médico, em 28 dias, 6 meses, e você pode ficar na fila. Pronto, resolveu o problema, tudo bonitinho, 98% de assertividade, tudo tá, não sei o quê. Vamos além, então, né? Aí vamos lá, usar fundo de olho, tal, tudo bonitinho. Embriologicamente, a foto do fundo do olho, ela é parecida com coração, rim e cérebro. Então, vamos fazer predição de desenvolvimento de infarto. Aí começou. Aí vamos fazer essa pesquisa. Só que no meio da pesquisa, a gente começou a ver que a máquina estava acertando quem era homem e quem era mulher. Que não era nem o objetivo da pesquisa. Aí eu fiz, caramba, eu como oftalmo, posso fazer ali 10 milhões de fundo de olho, se eu não souber quem é homem e mulher, não vou conseguir nunca dizer isso. Aí a gente fez assim, se pensar demais, a gente vai desligar o botão, porque esse computador aqui tá indo para uma coisa que a gente não está querendo. Ele está vendo ali quem é homem e quem é mulher. Chamou mais atenção do que a própria pesquisa que a gente fez, isso, tá? Sendo coisa assim, cara, ele começou a dizer quem era homem e quem é mulher pelo pixel do vaso. Cara, isso é o que a gente chama que é o black box dilemma, né? Que esses modelos conseguem aprender coisas que a gente não aprende. Mas, assim, eu te falo que tinha muito... Eu sou um entusiasta com tudo isso, tá? Eu não tenho medo, não tenho nada disso. Eu acho que isso não, não, a máquina não vai tomar tudo, porque a tomada de decisão sempre é ali o lado de saúde, é sempre a gente que está ali na ponta, e você que aceita isso ou não como resposta, né? Assim, realmente tem esses modelos. Teve até um alto funcionário do Google, ano passado foi demitido, porque ele comentou isso, que um desses modelos foi uma versão antiga do BART, lá aprendeu, tem emoções e tal, e vai dominar o mundo e tal, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, mas eu não, eu não vejo. Talvez o pessoal aqui tenha uma opinião diferente, mas eu sempre acho que essa questão a essência do conhecimento e tudo é sempre a gente aqui como humano que vai apertar o botão ali que você quer ou não usar isso, né?
E aí, respondendo a tua outra pergunta, a gente, Redditor, nós somos 78 hospitais, né, no Brasil, uma quantidade de dado gigantesco. Temos 10 sistemas diferentes de prontuários médicos, cada um com as suas infinitas versões. Aí você dizer como todo mundo falar para criar modelos de vertical, isso está ainda um mundo muito distante, assim, para a gente como rede dessa heterogeneidade como vertical. A gente começou agora um trabalho lá em Salvador, num dos hospitais lá, que é justamente isso. Pelo fundo do olho, a gente está querendo criar a gente, na verdade, a gente já começou, né? A gente conseguiu uma Anvisa com esse modelo de inteligência artificial, onde pela foto do fundo do olho eu consigo fazer predição de doença sistêmica. E isso como pensando numa vertical, para você colocar os pacientes para uma linha de cuidado A, B ou C. Você tem um risco maior de ter um infarto, você tem um risco menor de ter sei lá, um AVC, tem algumas doenças que a gente está vendo. Só que aí entra de novo ali, a implementação do negócio meu irmão, é complexo. Operacionalização do processo. Vamos lá, vamos começar aqui o vertical, na teoria, tudo bonitinho, né? O modelo acerta, 95% de acurácia. Primeira coisa, prontuário. Existe esse teste para você colocar dentro do prontuário? Não. Aí vamos falar lá com o fabricante do prontuário, que é o MV. MV, preciso criar não sei o quê. Qual o código TUS? Não sei. Como é que faz isso? Não sei. Vai para onde? Não sabe. Vamos fazer ali, então, cria um código XPTO para um teste. Aí quem vai pagar? Convênio que paga esse teste? Não. Vai para cá? Não. E aí, cada processo, a operacionalização o modelo, para mim, pessoal, é só a ponta do iceberg. Embaixo tem tanta coisa que a gente precisa resolver de operacionalização de tudo, que eu ainda acho que, mesmo sendo uma coisa vertical, a gente agora também entrou na Sul América, né? A Reridol comprou adquiriu a Sul América, eu tenho feito alguns trabalhos lá também. A gente está vendo perfis de fraude e tal e tudo assim. Nesse ponto eu vejo uma aplicabilidade gigante desses modelos matemáticos para a gente criar perfis de, de paciente. Na realidade, não são nem pacientes, são clínicas fake, assim, a clínica está com o CNPJ dentro do Oceano Atlântico, sei lá, tem de tudo, você dizer assim. Tem clínica que coloca ali por paciente, 50 exames de hemoglobina glicada por dia. Caramba, tem uns padrões assim que é muito fora, que a gente chama os outliers, né? Muito fora da realidade. Mas eu te falo que essa coisa de você implementar esses modelos dentro tanto do sistema vertical como não vertical, eu acho que tem que passar ainda a etapa que a gente chama que é o abismo passar essa onda do hype, né, do que a gente chama que é o cool, a área cool, aí você vai o cool, aí depois vem um abismo gigante, aquela coisa ali, para depois você conseguir escalar isso, a gente ainda está um pouquinho distante disso ainda. Essa é a minha visão aqui eu como rede, a dificuldade maior que a gente tem é todo mundo falar a mesma língua, todo mundo escrever a mesma coisa, a gente puxar dados do mesmo lugar, cada um escreve de um jeito. O prontuário eletrônico daqui do São Paulo é diferente do que a pessoa escreve no Recife, a gente falar a mesma língua. Isso é a minha maior dificuldade hoje não é nem fazer o modelo, é em si colocar o modelo ali em produção, mas a gente está caminhando para isso. Não sei se o pessoal tem a mesma visão, mas como eu te falei, eu sou um entusiasta, né? A gente está aqui Não, para fazer isso acontecer. não, Daniel, excelente. Já vou passar até a palavra para o Fábio perguntar a opinião dele, mas você falou uma coisa muito legal, né? Primeiro, essa integração. Imagina, você tem 10 prontuários diferentes, né? Qual que é a API que vai integrar tudo isso?
E aí você falou de outra coisa também, né? Você falou de time. Você precisa de gente com todas as expertises, né? O cara da TI, o cara da assistência, o cara de negócios. Então, aí a gente começa a falar não de tecnologia, né? Mas a gente começa a falar de conceitos de inovação, empreendedorismo, né? Que você precisa de um monte de gente trabalhando junto na mesma direção e que isso funcione, né? Então, é interessante quando a gente pensa em inovação, que não é necessariamente, ou não é que é necessariamente, que não tem nada a ver com tecnologia, né? Mas tem muito mais a ver, às vezes, com gestão, né? Com administração e de como que você conduz essas pessoas, que é um grande desafio também, né? Para a gente comentar. Mas antes de passar a palavra para o Fábio também, ouvir a opinião dele, o que é interessante dessas ferramentas, né, que por vezes às vezes a gente não consegue checar, né, o que ela te entregou, mas quando a gente consegue checar, cálculos muito complexos, né, questões muito complexas, ela consegue resolver facilmente, mas por outro lado, às vezes coisas muito simples ela erra, né? Então, acho que uma das mensagens que fica também, para saber que a gente não vai ser insubstituível, né? Mas que a gente precisa checar, né? Pra gente, na verdade, que a gente não vai ser substituído. É que a gente precisa sempre checar o que a tecnologia nos entregou, né? Porque senão você corre risco, ainda mais na saúde, de chegar a uma conclusão errônea, né? E por esse motivo prejudicar alguém. Então, eu acho que uma das mensagens que fica é sempre você checar aquilo que a inteligência fez. Mas, Fábio, diz um pouco para a gente também, como é que você enxerga essa questão, né, da integração, e até puxando aqui a pergunta do... Só um momentinho aqui, ó. Ah, cadê aqui? Isso, puxando aqui para a pergunta do Sérgio, né? Como é que você vê essa parte regulatória também, né? Essa parte legal? Por enquanto está liberado, todo mundo pode, ou tem questões legais? Por exemplo, uma questão é, se você perguntar para o chat GPT te ajudar a fazer um documento fraudulento, né? Alguma coisa que não é certa, alguma coisa que cause mal a outra pessoa, a princípio, o próprio programa vai falar que não pode e que você está errado e vai te dar uma lição de moral. Então, fala um pouco para a gente como é que você enxerga tanto a integração quanto essas questões éticas, né, do uso das inteligências artificiais, Fabio. Perfeito, vou aproveitar o gancho deixado também pelo Daniel. Vou falar um pouquinho, inverter um pouquinho, falar um pouquinho da ética primeiro, depois vem para a integração. São dois assuntos bem complexos em saúde, com bastante carência de regulamentação, já que essas tecnologias, como a gente colocou, são todas emergentes, né? São coisas que estão surgindo e a gente está aprendendo ao longo do caminho, e a gente sabe que esse é o caminho da inovação, né, Tiago? A função vem antes, a gente vai começar a usar e depois tem que começar a aprender e regular, né, aquele uso, né, aquela utilização. Então, do ponto de vista ético, acho que tem uma responsabilidade importante que eu vejo que a gente ajuda, né, com esse tipo de conversa, etc., sobre essas ferramentas, que é usar de forma responsável, né? Então, como você colocou, o ChatGPT e as outras ferramentas, elas estão aí, mas a gente tem que saber assim que essas ferramentas que elas estão liberadas para uso público, aquela informação, as informações que são inseridas ali, elas são utilizadas pelo modelo para retreinar. E se você colocar alguma coisa ali dentro, você imediatamente tornou público, né? Logo que você entra na ferramenta, você já vê lá a caixinha que você sabe que você não pode compartilhar dados privados aqui dentro, etc., e que às vezes a gente não presta atenção. Então, institucionalmente, a gente já teve essa preocupação, já fez aqui reunião com o corpo clínico e com outros grupos, justamente para isso. A gente teve casos aí que foram públicos, da Samsung, por exemplo, que os desenvolvedores, na hora que veio a ferramenta, a gente lembrar que são modelos de linguagem, né? E construir código nada mais é de computador, nada mais é do que uma linguagem. Então,
o modelo muitas vezes acerta, ele acelera o trabalho também do programador. O pessoal aprendeu isso rapidinho na Samsung e colocou um monte de código privativo da Samsung, ou seja, com direito autoral, dentro para melhorar, né? Ou seja, a intenção foi boa, mas quebrou patente, quebrou barreira, etc. Então foi gravíssimo, né? Imagina em saúde, se você coloca dado de prontuário do paciente que você consegue identificar ali dentro numa base pública, né? Não pode. Então, existe um papel inicial dessa discussão e muito importante da gente ensinar, tá aí o Rodrigo, que está numa plataforma de ensino, né? Trazer isso, que eu acho fantástico, trazer isso para dentro da graduação, né? Assim como não só a inteligência artificial, mas como as ferramentas de prontuário. Trazer essas discussões para dentro da graduação. O prontuário eletrônico hoje é uma ferramenta que a gente usa no dia a dia, né? As instituições que estão digitalizadas, é uma ferramenta que eu que sou cardiologista, para mim, eu uso mais prontuário eletrônico hoje do que estetoscópio, tá? Porque você documenta muita coisa. Então, só que a gente usa uma ferramenta que as pessoas que muitas vezes não são de saúde estão construindo para a gente, Tiago, né? Então, assim, a gente precisa ir lá opinar, falar assim, é isso que vocês estão precisando. A gente acompanha aí internacionalmente a questão do burnout de todo mundo. Por quê? Porque tem uma carga de documentação muito grande, né? Hoje a gente sabe que o profissional de saúde senta ali, passa 5 minutos com o paciente e depois 10 a 15 minutos documentando aquela interação, né? Então, temos um papel enorme da inteligência artificial, mas, primeiro, a gente precisa saber usar, precisa saber as restrições, né, até onde a gente pode usar, até que venham as regulamentações, né? E saber que, como a gente colocou, você não pode tomar uma decisão ali de uma caixa preta e tomar aquilo como verdade se você não tiver uma boa justificativa do ponto de vista clínico, né, para ter tomado aquela decisão, porque isso pode ser imputado contra você. E rapidamente falando de integração, esse é um desafio enorme, né? Olhando para fora, tentando aprender com os Estados Unidos, assim, eles investiram bilhões na interoperabilidade dele, bilhões, mais de 30 bilhões de dólares desde 2009, né? E eles têm aí, eu acompanhando as estatísticas tudo de saúde digital, eles têm integração total de dados, mesmo interoperabilidade total de conceitos, em 20 a 30% dos prontuários hoje com esse grau de investimento, né? Então é isso que o Daniel colocou. A gente tem que pensar racionalmente, não dá para todo mundo ter a mesma plataforma, porque isso do ponto de vista de negócio, né, é impossível, mas a gente tem uma carência no Brasil, a gente avançou nos últimos tempos, mas tem uma carência muito grande de desenvolver incentivos para as empresas que trabalham com isso, né, para que elas tenham modelos claros de dados e de como interoperar no futuro com os outros prontuários eletrônicos, para que a gente possa realmente tentar resolver esse quebra-cabeça aí que o Daniel tá tentando resolver hoje, que é uma dor, né? A gente sabe que quando a gente integra ponto a ponto os sistemas, o custo da integração de um novo sistema dentro desse ecossistema, ele não sobe linearmente, ele sobe exponencialmente. Para cada sistema novo que você põe, o custo é ao quadrado, né, de integração desse sistema. Então, isso é uma regra clara assim, de economia. Então, a gente precisa fomentar, né, os profissionais de saúde estando dentro desse ecossistema e entendendo quanto é necessário que todo mundo esteja na mesma página para que a gente possa se desenvolver, né? Fabio, perfeito. Deixa eu só emendar aqui uma pergunta da Larissa, que tem mais a ver também com inovação, né? Se o médico, né, essa equipe de gestão, ele participa da gestão ou ele só fica restrito à clínica e pesquisa? É muito interessante essa sua pergunta, Larissa, porque, na verdade, primeiro que o conhecimento é infinito, né? E a gente não vai conseguir aprender tudo. Então, a capacidade de colaboração e entender as outras áreas, né? De você saber conversar com um engenheiro, para você saber conversar com um gestor,
conversar com o pesquisador e todos conseguirem interagir, é muito interessante. Eu não sei exatamente a idade de todos aqui, né? Mas quando eu fazia o primário, né? A gente sentava numa cadeira, olhava a professora, anotava e trabalhava sozinho. Agora é exatamente o oposto, né? Agora você tem que trabalhar com uma equipe multi, com diferentes formações, né? Com diferentes conhecimentos. Então, até agora eu já estou puxando a pergunta para o Rodrigo, né? Da parte da educação. Isso mudou muito, né? Esse modo de aprender, né? Os meus filhos hoje, você vai numa aula de tênis lá, é uma loucura, você não sabe o que eles estão fazendo, cada um está fazendo uma coisa diferente. Acabou, né? Aquele método tradicional de aprendizado na carteira individual que você fica prestando atenção, talvez algumas pessoas aprendam bem assim, né? E tudo bem, não tem problema, né? Mas hoje o aprendizado está muito mais dinâmico e está muito mais em como você acessa aquela informação do que você ser dono ou proprietário da informação, né? Porque a informação está aí na rede, tá? Se você quiser, você acha a informação. O que não se acha, na verdade, é uma discussão, né? É um aprofundamento, é você ser um pensador, né? A parte técnica da coisa está aí. Agora, você refletir sobre o que aquilo significa, né? Você poder avançar, né? A diferença entre você ser, por exemplo, um cientista e um pesquisador, né? Na minha concepção, o cientista ele tem a ideia, ele quer provar um ponto, um conceito. O pesquisador vai lá e executa, né? Então, você tem que ter essa cabeça crítica, principalmente, né? E aí, jogando para o Rodrigo. Rodrigo, a inteligência artificial, se você tem o texto, né? O Fábio falou, tem um prontuário eletrônico, tal, ele já tirou da voz e jogou para o texto. Legal. A segunda fase tem um monte de texto, eu preciso organizar essa informação. Preciso fazer um resumo. Então você chega lá e fala: por favor, chat GPT, faça um resumo do prontuário, ou faça um resumo deste conteúdo da aula. Ele vai lá e faz. Aí você pode chegar para ele e falar: gostaria que tivesse uma linguagem mais técnica. Ou então você fala: gostaria que tivesse uma linguagem leiga. E ele vai lá e faz isso para você. Fala mais fácil ou mais difícil, né? Então, como é que você enxerga isso para a educação, né? Como é que você imaginaria uma ferramenta? Como é que você aplicaria isso? Você já começou a falar, claro, mas se você puder aprofundar um pouco dessa usabilidade na educação. Eu acho que é aí que está o pulo do gato, assim, e é justamente aí que também a gente encontra muita barreira, assim, muita gente que olha com o olho torto ali, com desconfiança, principalmente quando a gente vai para essa área de educação, que agora o pessoal, ninguém mais vai procurar saber de nada, vai acabar a curiosidade porque tá tudo de bandeja ali, pronto, né? Eu acho que pelo contrário, acho que se a gente for para esse lado, realmente a gente está condenado ali, né? Mas eu acho que as instituições de ensino têm que encarar como uma realidade essas ferramentas, que não adianta brigar contra a maré, vão estar na realidade dos estudantes. O que eu acho que as instituições de ensino, as plataformas, as startups, as faculdades têm que fazer cara, como que eu pego essa ferramenta e utilizo para impulsionar esse conhecimento, né? Não para substituir. E aí, para mim, é muito mais uma posição de quem está fazendo o ensino do que propriamente do aluno, né? Porque se eu chegar para o aluno e realmente proibir ele, né? É a velha história lá da calculadora, ou então de outras ferramentas que a gente já teve isso antes, e era a mesma discussão, né? Poxa, se eu boto a calculadora, ele para de aprender a fazer conta. Não, a gente sabe que vai ter caso que a calculadora faz sentido. E aqui é a mesma coisa, sabe? A gente tem, e aí trazendo para a medicina ali, acho que aqui é super importante. Por exemplo, uma área que eu acabei não comentando, mas que com certeza vai avançar muito, que é a área de tomada de decisão, né? Que tem a ver ali com educação, tem a ver com assistência clínica, é onde as coisas se misturam ali, que são aqueles aplicativos de tomada de decisão, que já existem, né? Já é realidade, mas são conteúdos estáticos ali, são conteúdos que foram produzidos por alguém, foram revisados e colocaram lá.
Agora a gente começa a entrar numa era de aplicativos de tomada de decisão em que a ferramenta, a IA, está te dando o direcionamento, né? Inclusive, há 2 semanas atrás, um grande amigo meu, médico também, cardiologista, atua inclusive na Redditor, me mandou uma foto. Ah, olha aqui que legal, a Redditor está testando aqui tá testando alguma ferramenta. Ele mandou, era uma radiologia que ele estava, uma radiografia que ele estava vendo, em que tinha lá as probabilidades, né? Cardiomegalia, 94% de ter cardiomegalia. Pneumotórax, 0,26. Eu acho que é aí que está a jogada, não é que o que ele pode fazer com essa informação? Interpretar, acho que tem um extremo aqui, que é ele pode pegar essa informação, interpretar como verdade absoluta, ir lá e fazer, e virar um robozinho, que para mim aqui é onde está o problema da questão, e é onde que o pessoal critica bastante, mas que eu acho que com a educação a gente consegue mostrar que não é esse caminho. Você tem que pegar e olhar essa ferramenta aqui como uma aliada sua. Você, no final das contas, a tomada de decisão é sua. Você que vai chegar e carimbar ali e dar o diagnóstico para a pessoa. Agora, você tem uma ferramenta aqui que você estava suspeitando de pneumotórax e aí você viu ali que é 0,26. Poxa, já te auxilia na tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, quando vem um negócio muito outlier ali, 94% de cardiomegalia, e eu não tinha visto isso, desperta essa sua atenção e você vai mudar, talvez, a conduta do seu diagnóstico. Mas, ainda assim, você está utilizando isso como uma ferramenta, é um assistente seu, e não ele está tomando a decisão por você. E a mesma coisa aqui na educação, é a mesma coisa aqui, na verdade, em qualquer área, na minha visão. A gente tem feito, por exemplo, trazendo um pouco para o ambiente corporativo, tá? De empresa. Acredito que tem gente aí, empreendedores também, aí, que tem as suas empresas, que está assistindo a gente. Eu sou um grande entusiasta aqui de workshops para os times, para os analistas, para o pessoal que está ali na linha de frente, de ChatGPT, como utilizar o ChatGPT. E recentemente a gente fez um workshop com o time de marketing para ensinar, olha, como que você usa aqui a ferramenta para melhorar seu copywriting, para melhorar o seu argumento de venda, enfim. Acho que quando você mostra que o ChatGPT pode ser meio que um estagiário seu ali, um assistente, e não que ele vai te substituir, que tem muita gente que morre de medo disso também, eu acho que, no fim das contas, se você se posicionar como, não, eu sem o ChatGPT, beleza, sou pior do que eu com o ChatGPT, mas com certeza eu sou melhor que o ChatGPT sozinho, sabe? Acho que é esse o posicionamento que a gente tem que ter, tanto na educação, quanto na assistência, quanto no ambiente corporativo, sabe? E utilizar como ferramentas de apoio, de assistência, né? Assim eu acho que ajuda a impulsionar o nosso potencial, tá? Então acho que é um pouco essa visão para desconstruir essa visão um pouco pessimista, vamos dizer assim, do uso da IA, seja na assistência, seja na educação. Excelente. Rodrigo, a gente vai conversando, nem vê o tempo passar, né? Na hora que eu vi aqui, pô, 19h04, eu tinha prometido acabar às 19 horas, né? Então, já gostaria de agradecer a presença aqui de todos, dos participantes. Quem quiser, porventura, né, o certificado, por favor, manda, tem aqui o link do Forms, né, para vocês preencherem. E rapidamente, um minutinho cada, primeiro já, né, óbvio, agradecer de antemão aqui, brilhante, a gente podia ficar mais 1 hora discutindo aqui tranquilamente, tomando uma cerveja, que seja, ia ser muito divertido, né? Mas se vocês puderem, cada um, na opinião de vocês, né, o que vocês, que área que vocês acham promissora, ou que área que vocês investiriam, né? Que conselho vocês dariam aqui para os nossos participantes para investir ou para ir mais fundo no setor da saúde hoje? Começando pelo Daniel. Você sempre começa por mim, hein? É ordem Tá alfabética. na sequência horária aqui, ó. É, tem uma lógica. Ah, eu acredito que essas
eu tenho visto por experiência própria lá, porque eu ainda tenho um vínculo com o NHS lá de Londres, com a UCL, que é a University College de Londres, e eu te falo de 100 startups, de 100 algoritmos que falam em mudar a assistência, praticamente 98 morrem na praia, porque a gente tinha visto que 5 anos atrás a radiologia vai acabar e para mim hoje está aí a radiologia tem até mais trabalho, como alguém aqui já falou, que eu não lembro quem foi. E o que está mexendo mesmo assim, inteligência artificial para a healthcare é na parte de operacionalização de processos. Se você fosse investir alguma coisa assim, eu colocaria meus esforços nessa coisa assim de os gaps aí de processo operacional, sei lá, contas médicas, glosas, farmácia, distribuição, supply chain, ao invés de você ficar aqui, vou fazer um algoritmo para descobrir se a predição de você ter um câncer de mama. A gente, assim, para mim existe tanta prioridade, né, de você chegar nesse patamar, assim, sabe? Que a minha dica aí para vocês é, mais uma vez, estudem inglês, matemática, e a grande questão é o que fazer com esses modelos também, né? É assim, às vezes é muito deixar aqui que eu tive até um evento semana passada e um dos diretores lá do evento fez assim, rapaz, você é a pessoa mais pé no chão que eu já vi na vida de inteligência artificial, porque eu vejo tanto oba-oba e você assim que eu acho que eu já passei dessa fase aí do Oba-Oba por experiência própria de tanta porrada que eu levei com essa implementação desses algoritmos, que assim a grande dificuldade, como eu te falei, né, é deixar esse negócio de pé e para onde você quer chegar com isso, né? Assim, eu mais uma vez assim, vou começar a estudar isso, foca em operação aí de sistema, dessas coisas, ao invés de ficar perdendo tempo querendo distribuir, reinventar a roda aqui. Para terminar, vou deixar meu e-mail aqui no chat. Quem quiser entrar em contato, quiser bater papo comigo, é só puxar aí uma conversa. Deixar aqui. E, arroba, edital.com.br. Eu acho que é isso. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e estamos juntos aí. Muito obrigado, Daniel. Ó, anotem aí o e-mail do Daniel aí, mandem e-mail para ele, hein, por favor. Não, mas que legal. E novamente você falou de mais uma vez, né, Daniel? Não é só a tecnologia. Para você deixar o negócio funcionar, para você ficar de pé, você precisa ter tanta coisa, né? De gestão, de empreendedorismo, de pessoas, de time, né? Então, o buraco é mais embaixo, né? Já passou um tempão aqui. Só dizer mais uma coisa, tu falou em inovação, a gente fez assim, um dos problemas que a gente tinha aqui na rede era a demora do médico ali, do ticket do estacionamento. Na hora que você faz uma Uhum. cirurgia, a demora, não sei o que, lá vem um cara com umas coisas mirabolantes, aquela confusão, startup e tal. Aí teve um acerto, o médico fez assim, cara, por que que quando o pessoal vê que o médico terminou a cirurgia, a enfermeira já liga no estacionamento e faz assim, ó, o carro do doutor Tiago. Pô, isso é uma inovação e mudou assim, adaptou ali o negócio e não teve nada de startup e resolveu o problema. Entendeu? Assim, às vezes as melhores ideias estão na coisa mais simples. Você não precisa ser aquela coisa reinventar a roda para mudar o que já está é, o que já tem aí no mundo, né? Assim, às vezes é só assim, as melhores ideias são as mais simples. É isso é a mensagem que eu deixo aí para vocês também. Desculpa aí, falei mais do que eu Fantástico. tenho. Não, imagina, fantástico, Daniel, fantástico. Obrigado mesmo. Fábio, suas considerações finais. Bom, obrigado mais uma vez, Thiago, do convite, foi ótimo mesmo, daria para ficar discutindo horas aqui, como você colocou. Eu primeiramente concordo, acho que os low-hanging fruits aí, eles estão nessa área que o Daniel colocou, de eficiência operacional, melhoria de processo, né? A saúde, ela tem uma ineficiência histórica grande, e essa área é uma área que depende um pouquinho menos das regulamentações éticas e de conselho, um pouco menos. Então,
em geral, os resultados são mais rápidos, né? Agora, puxando aqui a sardinha um pouquinho para minha brasa aqui, falar, eu acho que uma área que é muito promissora, talvez aqui no Brasil a gente demore um pouco, mas é justamente o uso dessas novas tecnologias para melhorar a eficiência operacional dos profissionais de saúde, né? Quando a gente olha para fora, principalmente no mundo como um todo, a gente está vendo cada vez mais profissionais sobrecarregados, as pessoas desistindo da carreira de saúde pela sobrecarga, por conta da necessidade de melhorar essa eficiência operacional dos profissionais. Então, acho que esse é um campo também de bastante possibilidade de desenvolvimento. E para os alunos, tudo que eu ia falar é isso, invistam em aprender gestão, né? Não só gestão em saúde, mas gestão de uma forma geral. A gente faz isso como médico, mas na nossa formação, como você colocou, Tiago, a gente fazia muito isso individualmente, né? Então, aprender a gerenciar times, equipes, trabalhar em equipe, olhar para a parte que não é menos importante do negócio, que é a parte financeira, ou seja, sem resultado, você não consegue ajudar as pessoas, porque as coisas não param de pé, né? Então, nós, pelo menos na minha época, era muito pouco discutido isso de forma mais concreta, né, na faculdade. Então, acho que esse é um investimento bem importante e deixar uma área de leitura aqui que eu acho que é muito importante para todos nós termos, que é pensamento sistêmico, aprender a ter pensamento sistêmico, né? Pensar em sistemas mesmo, não só em sistemas de informação, sistemas de funcionamento, processos, como colocou o Daniel, porque só assim a gente consegue ir mais rápido e mais longe de forma mais sustentável, né? Então, acho que tem uma área enorme aí para a educação, para a gente abordar isso na educação médica e em saúde de maneira geral. Obrigado mais uma vez, Tiago. Obrigado, Fábio. Deixa eu fazer a última propaganda, prometo que é a última. Quem se interessar, tem o livro Por que e Como Inovar na Saúde, está na amazon.com.br. É um livro do programa que tem, inclusive, uma entrevista com Cláudio Terra, né, que fez a Bill e implementou a inovação no Einstein, nosso concorrente, né, Fábio? Mas eles estão de parabéns e está muito legal essa entrevista também. E tem muito mais sobre esse conteúdo, esse conhecimento, né, de inovação e empreendedorismo, que é muito bacana mesmo. Eu também acho, eu recomendo para vocês investirem em vocês mesmos. E os alunos de medicina, agora, que bom, que ótimo, né? Estão se preocupando com isso, então estão aprendendo sobre inovação já na graduação. Isso vai dar um boom muito grande, né? Você já ter esse senso crítico, né? Diferente. Você já começa a pensar diferente sobre os mesmos problemas, os problemas antigos, né? Rodrigo, suas considerações finais. Beleza, Thiago. Primeiro, obrigado aí pelo convite novamente. Recomendo também o livro. Tive a honra aí de contribuir com 2 capítulos, né, do livro. Prazer aqui conhecer também o Fábio, o Daniel. Papo de alto nível aqui, seria ótimo a gente poder continuar. Mas acho que para fechar, acho que campos para aprofundar, acho que são diversos. Fábio e Daniel já citaram 2 aí super relevantes. Eu vou mais por outro caminho aqui, que eu recomendaria investir nas habilidades, né? Na construção dessas skills, que a gente não aprende hoje em dia, infelizmente, na faculdade de medicina. E eu citaria aqui coisa básica para começar a fazer, que é de maneira autodidata ali, se cadastra numa dessas plataformas, dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia de IA generativa, começa a mexer, começa a utilizar no dia a dia, começa a entender como ela funciona, entender um pouco da engenharia de prompt, né? Como que você demanda algo e otimiza essa demanda dessas ferramentas. Com certeza você já vai estar desenvolvendo e vai saber surfar melhor essa onda e se diferenciar. E eu vou trazer também, acho que tem a ver com IA aqui, mas é uma área que eu sou um entusiasta, que é como eu sou médico de formação, não tive o background de formação técnica ali em linguagem de programação. Uma área que eu gosto muito e tenho incentivado é a área de no-code,
né? Que tem muito a ver com IA também, tem muito IA aí. Que é essa área de no-code? São soluções que, para gente que não sabe programar ali, a gente já consegue construir muita solução, muita coisa. É ótimo para construir um MVP, por exemplo, e que eu acho que o estudante de medicina tinha que começar a utilizar mais aquilo, porque a gente vê tanto problema no dia a dia que, às vezes, uma ideia ali, você tendo as ferramentas certas ali, sem precisar de desenvolver um código, você consegue, daqui a pouco, ter uma ideia, montar sua startup ali, montar um MVP, validar uma ideia, daqui a pouco, quem sabe, aí sim, escalar isso. Então, fica aqui minha provocação. Utilizem essas ferramentas que existem hoje já e abram os olhos ali para essa área de no-code também, que eu acho que a gente pode aproveitar bastante e surfar melhor essa onda. Obrigado aí, pessoal. Bom, então, finalizando aqui, muito obrigado, Rodrigo, Fábio, Daniel, a todos os participantes que ficaram até agora, 19 e 16. Eu acho que a palavra aqui é gratidão, né? Agradecer vocês. Foi fantástico, né? Essa discussão de algo tão, na minha opinião, relevante também, né? Então, na crista da onda. E bom descanso, sucesso para vocês. E se vocês precisarem, a gente está aqui à disposição também para ajudar, conversar e trocar mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Um forte abraço. Oi, tchau, tchau. Boa noite.